Cabelinho novo. Microfone, me ajude, hein? Oiê, Thaís aqui. E no vídeo de hoje vai ser aquele bate-papo daquele compilado de várias coisas juntos pra gente poder conversar e falar sobre coisas aleatórias, né? Vocês viram? Eu estou de cabelos novos, né? Tá gravando isso aqui? Tá gravando. Cortei meu cabelo e a minha relação com o cabelo curto, ela começou quando eu tinha 18 anos. Foi a primeira vez que eu cortei o cabelo curto. E eu amei a sensação, sabe? A sensação de as pessoas olharem e falarem: nossa, que legal, você tá com o cabelo curto. E aí, desde então, eu meio que me enxergo muito mais quando eu tô com o cabelo curto do que quando eu tô com o cabelo comprido. E é quase como assim, meio que eu volto pro meu corpo, sabe? Tipo assim, quando você muda o cabelo e você volta a ser a personalidade que você era. E eu me enxergo muito no cabelo curto. Eu consigo me enxergar dentro desse estilo de cabelo curto. Agora eu tô com franja, né? Mas já tive ele curto, sem franja, enfim. Gosto muito. E eu acho engraçado que sempre quando eu vou cortar, né? Quando eu chego assim no salão e eu mostro as minhas referências, e eu tenho várias referências de cabelos curtos salvas, as pessoas ficam assim: nossa, mas curtinho assim, você vai sem cabelo, né? E o quanto que, enfim, isso mostra que existe esse estigma de que mulher tem que ter cabelão e tudo mais. E, né, por mais que hoje em dia o cabelo curto seja muito, né, enfim, usado por várias pessoas e tudo mais, ainda tem esse negócio do cabelão, né, do cabelo comprido. Mulher com cabelo muito curto fica assim: mas não sei se eu gosto e tal. Então, fiquei reflexiva, né, que sempre que eu mostro o tipo de corte que eu quero fazer, as pessoas sempre ficam: nossa, mas curtinho assim. E o quanto que é legal e importante você não se importar tanto com as vozes alheias que estão em você e fazer o que você quer, né? E aí, até dentro disso, eu costumo falar que eu sou uma ótima impulsionadora de pessoas. Eu sempre fui aquela amiga que, se você chegasse pra mim e falasse: ai, Thaís, queria tanto cortar meu cabelo, mas tô na dúvida, eu ia falar: corta. Ai, queria tanto fazer uma franja, mas tô na dúvida, eu falo: corta, faça. Porque, às vezes, a pessoa, ela chega com uma vontade que tá ali dentro dela e ela não tem, às vezes, não sei se coragem de fazer, ou às vezes ela precisa de um incentivo de alguma forma pra fazer. E eu sempre achei muito chato quando eu ia chegar pra alguém contar alguma coisa que eu queria fazer e a pessoa meio que, sabe, tipo, dava. Então: ai, tô querendo cortar meu cabelo assim. E a pessoa falava: ai, eu acho que não vai ficar legal, ai, eu não gosto assim. E às vezes a gente tem que entender que não é sobre a gente, não é sobre o que a gente gosta, é sobre o que aquela pessoa tá querendo naquele momento, sabe? E ter essa sensibilidade é importante, né? Porque senão a gente acaba sendo aquela pessoa que mais desmotiva os outros do que impulsiona os outros a fazer algo. Óbvio, tudo tem o seu limite, né? Se alguém chegar pra mim e falar: ai, Thaís, queria fazer a tatuagem do meu namorado, eu vou falar: querida, quer fazer uma tatuagem? Vamos fazer outra coisa, vamos fazer, sei lá, o nome do seu cachorro, uma letra de música, qualquer outra coisa, né? Tudo tem o seu limite, né? De até onde você apoia uma pessoa ou não a fazer alguma coisa. Mas nesse quesito, tipo, cabelo e transformação, eu sempre apoio. Porque às vezes a pessoa, ela tá precisando daquilo, sabe? Sabe quando você corta o cabelo e você meio que faz um download de uma nova personalidade que tava meio ali, não tava conseguindo se encaixar? Porque tem muito isso também. Às vezes, a fase que a gente tá vivendo da vida, o momento que a gente tá passando, às vezes a gente se olha no espelho e a gente não consegue se ver, a gente não consegue se encaixar, né, com aquele momento, com o que tá acontecendo. Então, quando você, às vezes, incentiva alguém a passar por uma transformação, no caso de cabelo, fazer um piercing, enfim, às vezes mudar o visual, usar roupas diferentes, eu sempre achei muito legal, né, ver a forma como a pessoa, ela pega esse incentivo e aquilo faz com que ela realmente faça e realize. E aí pode ser que depois a pessoa vai passar um tempo e vai falar: gostei da experiência de ter cortado o cabelo, mas não quero cortar mais. Mas pelo menos ela passou pela experiência. E eu acredito que tem muitas coisas na vida que é melhor você ter passado pela experiência, ter vivido a experiência, do que você não ter vivido e ter ficado: putz, e se eu tivesse cortado? Putz, e se eu, sabe? Quantas pessoas você não conhece que estão a vida inteira com o mesmo cabelo, do mesmo comprimento, na mesma cor,
que nunca fizeram nada de diferente. Eu conheço algumas. São pessoas que ficam sempre fazendo a mesma coisa a vida inteira e nunca mudaram. Nunca ousaram fazer uma coisa diferente, nunca... Enfim, sei lá porque às vezes as pessoas não querem, não gostam. Mas às vezes muitas pessoas têm medo, ficam ali num campo muito seguro e têm medo de às vezes se arriscar. E às vezes quando a gente se arrisca e faz uma coisa diferente, que outros sentimentos também vão tomando coragem para vir à tona, sabe? É como eu falei, você corta um cabelo novo, às vezes o seu posicionamento muda. Às vezes você faz, né, um download de uma nova personalidade, que às vezes estava adormecida e que você precisava daquela personalidade naquele momento da sua vida. Então eu acho muito interessante como os cabelos, eles moldam e como eles performam e fazem parte, principalmente da vida das mulheres, né? Porque normalmente é difícil você ver um homem que teve cabelos muito diferentes ao longo da vida. Normalmente é mais mulher que tem essa relação com o cabelo, né? Enfim, então eu acho muito interessante isso de quando... e eu sempre, assim... Eu tenho algumas datas específicas que eu gosto de fazer mudanças. Uma data é no meu aniversário, que é no começo do ano, que eu sempre corto meu cabelo perto ali do meu aniversário, tento fazer alguma coisa diferente e tal. E uma outra data, normalmente, é quando eu vou fazer alguma viagem muito legal, alguma coisa assim. E daqui a algumas semanas eu tô indo viajar, tô saindo de férias, então eu tava louca pra poder cortar o cabelo. E ele já tava, assim, meio que pesando demais, sabe, pra mim. E não só no sentido de cuidados mesmo de cabelo, mas também muito no sentido de personalidade de pessoa. Então, se você aí tá vendo esse vídeo, quer cortar o cabelo, quer pintar o cabelo, quer fazer uma franja, eu já te incentivo e entenda esse vídeo como um sinal de corta, faz, eu sempre falo, o cabelo cresce, gente. Cabelo cresce. Se você é saudável, seu cabelo vai crescer e rapidamente você vai ter o seu cabelo grande de novo. Não é uma coisa que é pra sempre, né? Então eu acho que a gente tem que se jogar mesmo, experimentar. Até pra gente descobrir novas formas da gente se ver no espelho e das pessoas nos verem também. Então esse foi um dos tópicos que eu queria falar com vocês. E aí o outro tópico que tem um pouco a ver com essa questão de impulsionar pessoas, mas em outro sentido. Que com certeza já aconteceu essa situação com você, e se não aconteceu, às vezes você sem querer fez isso com alguém. Sabe quando alguém conquista alguma coisa, ou quando você conquista alguma coisa, por mais que seja uma conquista que você pode considerar pequena, mas você vai contar isso pra alguém e a pessoa meio que desmerece de alguma forma, é muito chato. A pessoa, você conta um negócio que você, nossa, eu consegui fazer isso, e que você planejou e tal, e deu certo, e a pessoa meio que desmerece, a pessoa fala, mas tá legal. Ou então, tipo, uma coisa que às vezes a gente faz muito até sem perceber, né? Quando a gente vê alguém famoso ganhando coisas e tal, às vezes a gente, num impulso, a gente fala assim, mas também, né? Com esse tanto de ajuda, com esse tanto de dinheiro, até eu faria isso. E aí, esses dias eu fiquei pensando e eu falo, como que a gente como o ser humano é engraçado, né? Porque não é qualquer pessoa que recebe ajuda que consegue chegar aonde muitas pessoas chegaram. E esses dias eu tava assistindo um podcast que a Anitta foi, e ela falou muito sobre isso, né? Ela foi questionada de por que ela achava que as pessoas pegavam tanto no pé dela. E ela falou uma coisa que eu fiquei muito reflexiva, que foi exatamente sobre isso. Ela falou, é muito mais fácil as outras pessoas te diminuírem para com que elas se sintam melhores do porquê que elas não estão fazendo e acontecendo, do que elas olharem, né, para você e te engrandecerem e falarem, nossa, olha, essa pessoa fez isso para chegar lá, caramba, que foda que foi, que grandioso que foi. E eu fiquei muito reflexiva sobre isso, e é muito verdade, né? Quantas pessoas que às vezes estão até ao nosso redor, que às vezes, sei lá, a pessoa conseguiu um emprego que ela queria tanto, ou ela conseguiu ser reconhecida, e às vezes a gente fala, mas também, né? Se não conseguisse, depois de ter tido ajuda, depois de, também, né? O pai é dono da empresa, se não conseguisse, também, se, né? Enfim, quando essas famosas, enfim, emagrecem, né? Mas também, com esse tanto de dinheiro, se não emagrecesse, se não fizesse uma plástica e tal. Isso não deixa de ser também um desmerecimento, né? Do que essas pessoas estão conquistando. Só que quando é que a gente dói, né? Quando a gente conquista, quando a gente faz alguma coisa e a gente quer mostrar para as pessoas, e as outras pessoas meio que ficam tipo, tá, é só isso e tal.
é muito chato, né? Então, enfim, pra gente ter essa consciência de que, da mesma forma que a gente não gosta quando alguém desmerece uma conquista nossa, e nenhuma conquista deve ser desmerecida, né? Cada pessoa tem um desafio diferente, cada pessoa tem obstáculos diferentes, e nenhum tipo de conquista deve ser desmerecido, né? Você não pode desmerecer nenhuma forma de conquista, porque a gente nunca sabe o que aquela pessoa passou para chegar ali, né? Sempre tem desafios que são diferentes, e às vezes a gente tem uma mania de medir a dor do outro baseado na nossa dor, medir aonde aquela pessoa chegou baseado no que você passou. E isso é muito errado, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um desafio diferente. O que vai pegar para mim não vai pegar para você, enfim. E ter essa consciência, né, da gente não julgar e desmerecer, né, alguém, e às vezes olhar com esse outro olhar de tipo, nossa, o que essa pessoa fez para chegar lá? Se eu quero ter o mesmo resultado que essa pessoa teve, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Qual foi o caminho que ela usou? E olhar mais com esse olhar, não de desmerecimento, de só chegou onde chegou porque teve ajuda, só chegou onde chegou porque tinha dinheiro, só chegou onde chegou porque, sabe? Mas olhar com um olhar mais empático, sabe? Com um olhar mais de humanidade, de olhar e falar, tá, se essa pessoa chegou lá, eu também consigo chegar lá. O que ela fez? Eu posso usar isso de alguma forma de ferramenta? E isso é muito interessante quando a gente começa a se analisar e perceber que às vezes a gente também tem algumas falas bem problemáticas em relação a isso, sabe? Enfim, foi uma outra coisa que eu assisti essa semana, que foi o podcast da Anitta, que ela foi no Podpah, e ela falou sobre isso, e eu fiquei bem reflexiva. Inclusive é um podcast muito interessante para se assistir, se ouvir. Então fica aí a minha indicação, se você gosta, ela tem uns insights muito legais, que eu gosto muito de coisas da vida, né, de alguém que de fato foi literalmente construindo tijolo por tijolo para chegar onde chegou. Enfim, eu gosto muito. E é isso pro vídeo de hoje, é um vídeo mais curtinho, mais pocket. Estamos aqui atrás, vocês estão numa gambiarra em cima de malas e várias malas. Em breve eu tô indo viajar, e aí vou tentar gravar uns vidinhos um pouco mais diferentes por aqui na viagem, mostrando um pouco mais de arte, e da onde que eu vou estar e tudo mais. E é isso pro vídeo de hoje. Tchau!